Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PHcast. Sejam muito bem-vindos. Vocês já sabem, recados tradicionais antes de começar, né? Sigam nossas redes sociais oficiais, @phbabos e @phcast.oficial. Estamos no Instagram, TikTok, Kawaii, Spotify, YouTube. No YouTube eu peço para vocês também se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para os episódios e os conteúdos chegarem em primeira mão para vocês. Nosso episódio de hoje, ele é apoiado, né, patrocinado por grandes marcas. Uma delas é a Clínica Veterinária Alquimia, a LLE Contabilidade, a ANAPA e a AMIPA, Associação Nacional dos Produtores de Alho e a Associação Mineira dos Produtores de Alho. Pessoal, nosso episódio de hoje a gente está recebendo aqui a Débora, que é médica pediatra, e o Paulo, advogado, e ambos são pais do Dudu. Vocês já devem ter visto o Dudu aí nas redes sociais. Ele é uma criança linda de 2 anos, portador de uma doença, né? Até perdi o nome da doença, SPG50. É uma doença que ele vai perdendo os movimentos aos poucos e a gente está aqui recebendo os dois para conhecer um pouco mais da história do Dudu e mostrar o Dudu para vocês daqui a pouco. Sejam muito bem-vindos, Débora, Paulo. Uma honra receber vocês aqui para conhecer essa história de vocês, Dudu, ouvir um pouco mais dessa campanha que vocês estão fazendo, que a gente está postando aí nas redes sociais, né? Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Paulo Henrique, por nos receber aqui, né? A gente está muito feliz de ter esse espaço para a gente poder contar mais um pouquinho da nossa história. Sim, muito obrigado. A honra é toda nossa. Pessoal, como eu disse, eu até conversei com a Débora, né? Eu gostaria de conhecer a história de vocês, além um pouco da campanha que a gente vem vendo nas redes sociais, né? Desde setembro que você tinha comentado, né? Então, assim, primeiro gostaria que vocês se apresentassem, de onde vocês são, quem é a Débora, quem é o Paulo. Primeiras damas. Bom, então eu sou a Débora, né? Hoje eu tenho 34 anos. Minha família, tanto a minha quanto a do Paulo, é de Carmo do Paranaíba, né? E desde que comecei meus estudos, né, na medicina, me mudei para Patos de Minas. De lá fiz minha especialização em pediatria em Uberaba. E depois voltei para Patos de Minas. E é lá que a gente hoje reside, né, atualmente. E onde eu trabalho, né, no Hospital Imaculado como pediatra. Desde que eu tô lá. Você foi criada no Carmo do Paranaíba desde novinho? Isso. Por que medicina? Sempre quis, desde pequena. Acho que por influência do meu antigo pediatra, eu gostava muito dele também. Até muita gente deve conhecer, que é o Dr. Ismael, lá de Patos de Minas, né? E nunca pensei em outra coisa. Sempre quis ser médica e sempre quis ser pediatra. Eu sou muito feliz sendo pediatra. E você estudou foi em Patos de Minas, que você Foi. comentou? Unipam. Isso. Como que foi, assim, a faculdade, as suas memórias dessa época? Um período de muito crescimento, né? Porque sair de casa sempre é um crescimento, né? Sair de casa, morar sozinho, se virar, né? Foi um período importante, né? Pra mim. Conhecer outras pessoas, outras vivências, né? Tenho boas recordações, assim, da faculdade, dos professores, que também me influenciaram muito na minha escolha também de especialidade. Então, tudo foi se somando, né? Vai se somando para você se tornar o que você é hoje, né? Foi uma parte importante mesmo da minha vida. E o Paulo? É carmense? Quem é? Sou Carmense. Nascido em Carmo do Paranaíba. E morei lá até 18 anos de idade, 18, quase 19. Quando saí para fazer faculdade, a gente já estava junto, né? Estamos juntos há 18 anos. Né? Uma vida, né? Uma vida. Eu brinco que mais da metade da vida dela, ela tá me aguentando. Você é mais velho? Eu tenho 37. E eu saí para fazer faculdade, eu estudei lá em Brasília, né? Os 5 anos de direito, voltei para a região aqui. Tenho a sede do escritório lá em Carmo. Hoje a gente meio que trabalha muito mais até pela internet, imagino com você. Hoje nosso foco é o previdenciário, né? Nós atendemos hoje o Brasil todo clientes que têm algum direito perante o INSS. E a internet até me possibilitou cuidar do Dudu e manter meu trabalho em dia, porque hoje eu trabalho de qualquer lugar.
mas ainda temos uma sede ali em Carmo, que inclusive temos clientes em São Gotardo, clientes na região. Mas, enfim, não vai me perguntar por que o direito, que eu não sei responder. Sempre quis também, será? Não, acho que sempre quis, não sei dizer. Mas foi algo que a vida foi me levando e foi acontecendo, né? As coisas foram acontecendo e chegamos até onde a gente está hoje, né? Quando eu fui para escolher meu curso de graduação, o direito era um que eu falava que eu não queria, assim. Eu nunca tive muita facilidade com leitura e só vinha na minha cabeça aqueles livros gigantes. Eu falo, não quero. Sempre gostei, ou pelo menos tive facilidade de escrever e me comunicar de certa forma. E na minha época, muitos da minha turma fizeram direito. Aí na minha época, até brincava, né? Um monte de gente não sabe o que fazer e faz direito. Mas não sei se foi nesse... Acho que não chega para tanto. Mas sempre tive facilidade de me comunicar, seja falando, principalmente escrevendo. Tanto que hoje, trabalhando pela internet, produzindo conteúdo e estudando muito marketing também, é algo que eu me identifiquei muito também, casando as duas matérias, tanto o direito quanto o marketing digital hoje, eu gosto muito de aplicar na profissão. Então, me achei na advocacia digital atualmente. Então, acabou casando. Hoje eu sou bem feliz nesse ramo. Mas realmente não me recordo se desde criança eu queria isso. A vida vai trazer a gente para uns ramos diferentes, né? Eu queria ser fisioterapeuta e estou aqui fazendo podcast. Então, assim, e acaba que você falando sobre marketing digital, né? É muito importante até mesmo na campanha que vocês estão agora, né? Na técnica ali de conseguir alcançar mais pessoas. Hoje, Sim. rede social é tudo, né? Sim, nós temos pessoas que nos ajudam, mas muito do que a gente faz hoje no perfil Dudu sou eu quem faço, porque já tem alguns anos que eu estudo o marketing digital para aplicar no meu escritório, né? A gente já trabalha com a internet há alguns anos, então muitas das estratégias que a gente usou para chegar mais gente, para contar a nossa história para mais pessoas, eu tive, graças a Deus, essa facilidade de já entender um pouquinho, pelo menos para saber o que era possível tentar. E na sua profissão também, né, Débora? Porque assim, acaba que por você ser médica, provavelmente seu olhar para o Dudu é diferente, né? Um olhar mais clínico mesmo. Ai, com certeza, né? Assim, é como você falou, as coisas vão caminhando, vão te levando, né? Parece que estava tudo predeterminado no fim das contas, né? Quem ia dizer que a gente ia ter um filho com uma necessidade tão especial? E, assim, eu sinto que eu consigo fazer a diferença para ele sendo pediatra, né? Talvez se a gente fosse leiga no assunto, não tivéssemos, assim, pessoas da área na nossa família, talvez a gente tivesse demorado bem mais a conseguir um diagnóstico, Identificar que tinha algo conseguir um diferente. tratamento para ele, né? Então, realmente, Eu tenho certeza que se a Débora não fosse pediatra, o diagnóstico teria sido mais tardio. Tanto que, enquanto ela sempre, desde pequenininha, ela falava e batia que tinha alguma coisa errada, eu, por não ser médico, ficava na negação até, né? Não vai ser nada, é só um atraso, vai ficar tudo bem. A gente levava em alguns especialistas e ouvimos de neuropediatra, não, é só um atraso, não se preocupa não, vai ficar tudo bem. E a Débora sempre insistindo, não, tem alguma coisa errada. Isso pesou muito para ter um diagnóstico. O olhar de médica dela, né? Ô, Débora, por que você escolheu a pediatria como especialidade? Quando eu terminei a graduação, era uma das minhas opções, mas eu não tinha certeza. Eu trabalhei um tempo na atenção básica, né, posto de saúde, né, de família. E lá eu fazia muito atendimento a crianças, né, e ali eu tive certeza, me identifiquei, assim, com a área, eu gostava muito. Era o dia que eu tinha atendimento com criança, era o dia que eu saía mais feliz, mais leve do trabalho, eu gostava. E aí eu falei, não, é isso que eu quero eu quero continuar nessa área, é o que eu quero pra minha vida. E a sua especialização foi em Patos também? Foi em Uberaba. Conhece o Dr. Jair aqui de São Gotardo? Pessoalmente, não. Conheço, assim, através de outros pacientes. Já deve ter ouvido falar, né? Já, sim. Ele esteve aqui também no PHcast contando a história dele. É um podcast muito legal. Depois Vou procurar. procura pra ver ele contando a história dele.
E ele é muito conhecido aqui Sim, muito na conhecido. região mesmo. Sim. Acho que é o médico, deve ser o médico mais velho aqui da cidade mesmo. E assim, nós estamos em São Gotardo, vocês vêm muito aqui para a cidade, tem vínculos aqui ou não? Infelizmente não. Gente, tem um tempo já que eu não venho aqui a São Gotardo, alguns Eu venho anos com já. um pouco mais de frequência, tem cliente aqui até, mas vem um pouco. Eu, de novo, com a internet é muito fácil a comunicação. Tudo online, né? Então a gente abre uma videochamada e já resolve. Tem vindo pouco. Mas de vez em quando eu venho. Mas nós somos vizinhos, né? Carmo do Paranaíba tá aqui do Somos lado. vizinhos. Hoje vocês moram em Patos, né? Uhum. São vizinhos entre aspas. Mas é perto também, né? É. Mas uma coisa assim, incrível é que a cidade de São Gotardo tem sido muito generosa com a gente. Muitas pessoas vêm abraçando, né, a nossa campanha. Tem bastante paciente daqui que vai em Patos consultar comigo também. E eles também muito caridosos, muito solidários assim, com a nossa campanha, sabe? Então, a gente tem muito assim, a agradecer a cidade de São Gotardo mesmo, que vem nos abraçando mesmo, sabe? Pode falar. Houveram eventos aqui em São Teve Gotardo, né? eventos. E estive aqui há pouco tempo. Eu fui presidente do Rotary em 2015, 2016. E o Rotary tem nos abraçado muito, né? Dívida eterna com o Rotary, tanto que a conta bancária principal que recebe as doações é do Rotary. Eu estive aqui em reunião do Rotary há pouco tempo, algumas semanas, né? Uhum. E contamos com o apoio do Rotary de São Gotardo, recebemos uma doação do Rotary de São É Gotardo. verdade. Rotary de todas as cidades, mas o São Gotardo também é nosso parceiro na realização de eventos. A gente até tem planos de voltar a ter evento aqui em São Gotardo, para que as pessoas aqui possam conhecer o Bidu e, claro, ajudar na arrecadação. Então, eu venho mais que ela Uhum. e tem essa afinidade também com o Rotary aqui de São Gotardo, que tem nos ajudado. São Gotardo tem a fama do povo daqui ser muito acolhedor, generoso, né? Então, igual você falou de eventos que já aconteceram aqui, até uma curiosidade, né? O pintor que fez o PHCast aqui, ele foi um dos que organizaram um macarrão. Uhum. Ele é até vizinho, que mora aqui na rua de trás. O David. É ele que eu ajudei na divulgação na época e tudo. Nossa, ele foi ótimo, assim, ele, a família dele, assim. A filha dele, o filho, É foi o o filho, seu paciente. foi. Uhum. E ele, na época, me explicou, mandou. Foi através dele que eu conheci a história do Dudu. Uhum. Que ele me mandou, aí O filhinho eu dele. lembro que a gente fez umas postagens, depois ele veio com a campanha desse macarrão aí, né? E deu super certo. Foi um sucesso, O assim. Nem pessoal conseguiu abraça entregar tudo. mesmo. O Edilane Barbosa também fez teve lá no Carmo, né? A queima do alho. Um Foi. evento grande lá, que o Edilane participou. E aí, a Edilane é parceira em outros eventos que a gente vai fazer na região também. Então, realmente, ela é daqui, né? E é um dos maiores parceiros que a gente Foi um tem. grande hoje. parceiro que a gente teve, assim. Uma pessoa maravilhosa. Quando eu pensei em trazer vocês, além de conhecer essa história, é trazer essa visibilidade para as pessoas conhecerem além do que já está sendo mostrado, né, nas redes sociais, para mais pessoas abraçarem a causa mesmo e que a gente conseguir alcançar essa meta, né, de ajuda aí pro Dudu. Mas até falei de cidade pequena, a gente está em São Gotardo, que é uma cidade pequena, Carmo, eu acredito que seja mais ou menos do mesmo tamanho, né? Como que foi ali o início dessa relação de vocês? Vocês se conheceram como? Todo mundo já se conhecia? Como começa essa história, né, que resultou no Dudu? A gente tinha uma amiga em comum, né? Paulo, Acho que foi. que apresentou a gente. Foi um amigo em comum. Época de colégio, né? Namoro de adolescente, de colégio. Virou um namorinho que foi pra vida. Vocês ficaram até pra tímidos. Estamos aí, né? Ô, Paulo, você Tantas você coisas tem já nada pra aconteceram. contar dessa época? Lembrei que ela correu uns 3 meses. E na época eu já estava fora, né? Ele já morava fora. Morava fora, a gente ficou uns anos se encontrando. Namorando à distância, né? Se encontrando 1 ou 2 vezes no mês, um período complicado, mas perduramos. Perduramos, né? Então, nunca tiveram. Sempre ficaram juntos desde o início. Não Sempre. terminaram. Não. Sim. Então é amor pra vida mesmo, tá vendo? É. E quando que veio o casamento? Aí eu já tinha formado, eu tava com A gente 24. acabou né? de fazer. Era boda de quê mesmo? Fizemos 10 anos agora. Fiz 10 né? anos de casado. 10 Tava anos. com Boda de 8 anos de 25, né? namoro. Foi. Todos Boda os de dias. Só sei a de prata e a de ouro. Eu A gente tive não que sabia, pesquisar. não. A gente pesquisou. Mas foi dia 16, né? Semana 16 de janeiro. passada que nós fizemos 10 anos de casado. Um período. Não Gostaríamos de comemoramos entre nós, né? comemorar, né, de
outras formas, né? Não estão tendo que passar por A isso, né? comemoração ficou Mas pro ano que vem. Né? Vocês estão no auge vamos da comemorar, campanha. Não Se tem Deus nem quiser, em breve um clima, né? isso vai Ficou pro mudar. ano que vem, se Deus quiser, com um clima melhor. Vocês são muito serenos, assim, né? Como eu não conhecia vocês antes, vocês se sentem um pouco cansados, assim, dessa campanha toda? Porque já era um desgaste, né? Vocês como família. Não só cansados, assim, exaustos, sugados. Não é fácil. Nossa, tem dias e dias, né? Ontem mesmo não estava muito bem, né? Paulo viu que tem dias que a gente não quer fazer nada, né? Ai, vou levantar na marra, fazer o que eu tenho que fazer, porque tem gente precisando de mim, né? O Eduardo precisa de mim, os pacientes, mas é muito cansativo, é muito pesado, é muita exposição, né? Você fica extremamente vulnerável, exposto. Então, e é assim, muitas demandas, né? De várias questões para serem resolvidas com urgência, né? Então, é muito pesado. Não é fácil passar por isso. Não é fácil. São desafios que não acabam, né? Há um ano atrás, nós éramos pessoas que simplesmente via uma foto no Instagram. Né? Nós não... fomos reservados. Eu mesmo, né? Falamos agora há pouco que já trabalhava com internet e ainda assim, mal... Eu já produzi algum conteúdo no escritório, falava de aposentadoria, mas vida pessoal não expunha. Só uma coisa assim, profissional mesmo, né? Até menos do que deveria. Deveria até mostrar mais minha vida pessoal, que faz parte até do trabalho da gente. Mas, de repente, a gente se viu na necessidade de abrir a nossa vida e pedir ajuda para o nosso filho, porque uma das frases que eu uso, até tem frases que eu sempre repito, uma delas é que, de repente, a vida jogou uma pedra pesada demais para nós dois carregarmos. Graças a Deus, um monte de mãos surgiram para segurar essa pedra, mas ali em setembro a gente viu que não tinha como resolver essa situação sozinho. A gente estava falando, na época, de 11 milhões de reais, hoje o valor é menor. Né? E isso correndo todo o tempo. E é uma quantia que é surreal, você imagina. E a gente meio que, como a Débora falou, um dia de cada vez, sempre cansados, e os trabalhos continuam, nossas profissões continuam, não dá para parar, até porque a gente precisa fazer dinheiro, e a vida continua, as dívidas continuam, as contas continuam, e ainda assim tendo que conciliar. Tem dias que a campanha suga o dia inteiro e tendo que conciliar trabalho fora do horário, e como a Débora dizia, Os cuidados com ele também, que ele não é uma criança pouca que coisa, né? dá mais trabalho do que as crianças da idade dele normalmente dão, né? Não fala, não anda. Uma rotina exaustiva mesmo, né? Porque além do trabalho, entre aspas, como pais, né? De cuidar de um filho, independente se ele tem uma doença ou não, você já tem esse trabalho fixo. Tem os trabalhos de vocês, que ambos são profissionais de profissões, assim, que demandam muito de vocês, né? Advogado, médica. Então, eu imagino que seja realmente exaustivo. Mas, assim, uma coisa que eu posso dizer, talvez, é que Deus dá uma cruz, não dá uma cruz que a gente não consiga carregar, que né? a gente tenta pensar, assim, todo dia, né? Que seja uma fase, que isso vai passar, né? Então, é a união fazendo a força mesmo. Às vezes, esse período vai ser mais puxado, mas quanto mais pessoas ajudarem, abraçarem, termina mais rápido, isso né? acaba, né? Por mais que, como a gente falou, existam dias que a gente está exausto, a gente nunca parou porque não existe essa opção. Nós não podemos deixar nosso filho para ter uma vida curta e um sofrimento enorme, de parar numa cama sem conseguir se movimentar e não ter uma vida, né? Então, isso é incogitável. Enquanto a gente tiver força e enquanto ele não receber essa medicação, a gente vai estar lutando. Isso é certeza absoluta. Vocês são casados há 10 anos, né? Que vocês falaram. E o Dudu veio há 2 anos atrás. Como que foi esse momento? Vocês decidiram que era a hora de ter um filho? Ou foi algo que aconteceu? Como que vocês se planejaram como casal? Não, a gente decidiu que era a hora de ter um filho, né? Que a gente estava num momento assim mais estável, né? De carreira mesmo. Planejamos muito essa gestação. Foi uma gestação muito tranquila. Ele nasceu super bem. Né? Nos primeiros dias ninguém diria que ele
tinha alguma condição assim tão grave. Né? E aí, com o tempo, né, foram surgindo sinais que As coisas a gente vai ficando caminhando. vai vindo aquela angústia, né, que você vai percebendo que tem uma coisa errada, mas você não consegue definir o quê. E fomos em vários profissionais na época, fizemos muitos exames, nada, né, não consegue uma definição, foi mais de um ano de indefinição, até que a gente teve esse diagnóstico, Da doença. Uhum. Mas a vida de vocês antes do Dudu era uma vida de trabalho, construindo a vida juntos mesmo? Como que era, Paulo? Era bem Como vocês isso, né? visualizam um tempo atrás, assim? Atrás, quando decidimos ter o Eduardo, como a Dona disse, era um momento de uma certa estabilidade emocional e de carreira, né? A Débora já tinha terminado a residência dela, já estava numa fase que tinha condição de trabalhar um pouco menos, né? Que Uhum. a gente já tinha se mudado para Patos há alguns anos, eu já tinha conseguido organizar a rotina de... Ainda faço isso, né? Ir voltar com o Carmo, já estava um pouco mais tranquilo, então acho que não poderia ter sido mais planejado. Uhum. Nós já tínhamos foi conversado, tudo decidido com bastante zelo na decisão. Uhum. E dos males... Mas talvez jamais o menor. você se prepara Não. para ter um filho assim com uma condição tão grave, tão única, né? Hoje eu falo que ninguém está preparado para ser pai de jeito nenhum. É. Você apanha depois que vira pai, mesmo para crianças normais, mas assim, acho que ninguém está preparado. Mas no nosso caso, então, acho que a gente faz o que a gente faz porque por um filho você faz qualquer coisa, mas a gente não quer estar preparado para fazer isso. Se dissesse pra gente, a gente ia passar por isso, a gente jamais ia imaginar que a gente ia conseguir, né? Viver o que a gente tá vivendo hoje, assim, de conseguir sobreviver o que a gente tá vivendo hoje. Né? Ouve isso às vezes, nossa, não sei como vocês conseguem fazer o que vocês estão fazendo. Não temos escolha, nunca houve escolha. Não tem escolha. Não existe escolha. Vocês já passaram em algum momento na cabeça em desistir da campanha, assim? Não. Jamais. Mesmo sendo uma meta alta, vocês falaram, vamos tentar e vamos atrás, vamos conseguir desde o início. A gente teve uma certa insegurança em começar. Por vários fatores. A gente nunca imaginava que a gente seria tão, assim, acolhido e abraçado. A gente nunca pensou que fosse ter uma repercussão, assim, como tá tendo, graças a Deus, né? A questão da exposição, como eu te falei, também é muito difícil pra gente. A gente sempre foi muito reservado, como o Papo falou. Então, você está sempre exposto dessa forma, expor sua vida, sua família, seu filho, né? Nas redes. Conhecidos mesmo, né? Assim, as pessoas capazes que reconhecem. Reconhecem, a gente sai na rua, as pessoas perguntam, né? Se ele é o Dudu. Nem só na Assim, com muito carinho sempre e tudo, mas é como pra se fosse gente uma vida que era de artista para um negócio não tão bom nesse momento. Exatamente, né? Não é uma forma negativa, né? A gente se sente realmente muito, sim, muito vulnerável mesmo, né? E a dúvida existia na época, como a Débora falou, a gente não sabia se íamos ser abraçados, a gente sabia que para conseguir a gente precisaria engajar o Brasil inteiro, porque muito dinheiro, a gente pensava, será que a gente vai conseguir? Será que as pessoas vão ajudar o Dudu? Será que a gente vai conseguir contar a nossa história? Mas em poucos dias a gente viu que não tinha escolha. A gente tinha que tentar. A gente não poderia deixar nosso filho simplesmente morrer sabendo que existe uma medicação que poderia salvar ele. Por mais que não seja agora, ele, sem a medicação ele caminha para uma morte precoce e paralisado. Com muito sofrimento. Com muito sofrimento. Para a gente explicar essa história, de certa forma, numa linha cronológica, vamos voltar um pouquinho. A Débora grávida, você já disse, uma gravidez tranquila, tudo muito planejado, né? Vocês parecem ser pessoas muito, assim... acho que posso falar a palavra errada, controlada, não é uma pessoa... A gente é. É uma pessoa, assim, que vocês agem com os pés no chão mesmo, pensando em todos os pontos, né? Então foi uma gravidez tranquila, o Dudu nasceu. Tudo normal no início. Como que foi ali o inicinho mesmo quando ele nasce? Vocês estavam se vendo como pais? Os primeiros meses nunca são fáceis, né? Pra nenhum
pais, nenhum casal de pais recém-nascidos, né? Pra mãe, então, passar aquele período ali do puerpério, né? Aquela avalanche de hormônios e as emoções à flor da pele, né? Já é muito difícil. Com essa angústia, já começando aquela pulguinha lá atrás da orelha, tem uma coisa errada. Ele já começou Ele não desde o olhava pra inicinho. gente nos primeiros meses, ele não ria pra gente. Isso é uma coisa assim que todo recém-nascido faz com poucas semanas. E eu já fiquei assim, não, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada. Primeiro a gente pensou em autismo, que era uma questão mais de socialização, né, de comunicação. Depois foram surgindo mais sinais, assim, de motores, né? Ele era uma criança molinha, ele não sustentou o pescoço na época esperada, ele não sentou quando esperado, demorou para engatinhar. E aí foi ficando realmente muito evidente, né? Quando ele não estava sentando, já ficou muito evidente, assim, que tinha uma coisa muito errada, né? Então a gente foi atrás de neuropediatras, fisioterapeutas, né? Trabalhamos bastante, muito exame, muita terapia, nada de responder. Fomos no geneticista, e aí uma sequência também de exames genéticos, um atrás do outro, exames demorados, né, para ficar pronto. E aí só com 1 ano de investigação, já estava com 1 ano e meio, que a gente fez um exame mais específico, chama exoma, que mostrou que ele tinha essa alteração genética, né, que ele vem um gene meu, um gene do Paulo, né, raríssimo, né, gente, tem 25%, né, de chance, né, dessa forma, né, os pais são portadores, 25% de chance dos filhos terem, e nessa loteria, né, ele veio. A doença é ultra rara, né? Tem 100 pessoas no mundo com essa doença, e o que ela quis dizer, essa porcentagem, é que nossos filhos têm 25% de chance de ter a doença. Isso. Então, ainda assim, o Eduardo tinha 75% de chance de ser normal. E o nosso primeiro filho já caiu nos 25%. Né? Então, eu sempre lembro que quando saiu a reportagem no G1, entrevistaram um médico famoso lá na Unicamp, e ele usou a expressão que eu até falei agora há pouco, não sei se foi em off, mas que a doença dele é rara entre as raras. Ele até fala, quando é para ter azar, azar pouco é bobagem. Né? Tem tantas variáveis que tinha que se encaixar para acontecer. E é uma coisa que hoje a gente não pensa mais porque não ganha nada, né? Pensar, mas nas primeiras semanas, aquele desespero, enquanto a gente ainda procurava uma resposta, um tratamento, Deus tem 100 casos no mundo, por que isso caiu na minha casa? Aquela revolta, de certa forma, né? Porque nossa, uma revolta, né? E a Débora, né, falou da pós-parto para ela, né, nesse período, né? Para mim, assim, como ela falou, eu não sei até que ponto o Eduardo deu mais trabalho nos primeiros meses pela condição dele ou não. Sei que a gente passou realmente muito trabalho. Já é complicado aquela adaptação. Já era uma adaptação já difícil. Com ele foi mais difícil. Uma criança que tinha muita dificuldade para dormir, para começar a mamar foi difícil. Foi difícil para fazer ele mamar no peito. Questões, né, gastrointestinais também, na época ele teve bastante. Então, sempre uma criança mais irritada, né? Ele era muito irritado na época, assim, choroso. Sofremos A gente sofreu bastante mesmo nos primeiros meses. No início vocês achavam que era normal, né? Assim. Eu nem tinha. Sim, eu já tava com a pulga atrás da orelha, né? Eu já tava pensando que tinha alguma coisa, mas eu nunca, jamais pensei que fosse algo tão grave. A Débora temia muito o autismo, desde pequena, porque no início era a socialização mais evidente, né? E a gente, como ela falou, a gente chegou a começar a tratar um autismo, fazer terapias, acompanhamentos, mas eu mesmo depois de um tempo chegava a falar, mas tem algumas características tem outras que coisas não batem que não encaixam, com o autismo, hoje eu falo. Então ele não tem autismo. Não tem. Quais foram ali pra gente deixar claro para o pessoal, quais foram os primeiros sintomas dele ali e quantos meses ele tinha? Em torno de 1 mês e pouquinho, 2 meses, a gente esperava que ele estivesse rindo, bugunando, né, tentando comunicar, olhando bastante pro rosto da gente. Não, ele não ligava pra gente, ele não ria, ele era sempre sem expressão. Mas chorava? Chorava.
Depois, ali em torno de uns 3 para 4 meses, a gente espera que a criança já esteja sustentando o pescocinho, ficando, né, assim, firminho. Não aconteceu, ele ficava sempre com o pescoço caído. Aí eu já vi que tinha alguma coisa muito errada, né? Ali em torno dos 5, 6 meses, quando já é para começar a sentar, ficar firminho, também não sentava. E aí esses atrasos foram ficando só cada vez mais evidentes, né? Aí quando chegou a época de engatinhar, ele estava longe de engatinhar na época, em torno ali dos 9 meses, ele só se arrastava. Com 1 ano a gente espera que a criança esteja andando, até hoje ele não anda, está com 2 anos e meio, né? Um pouco mais. Ele não anda sozinho, só com apoio, andador. E falar, né? Não fala até hoje, né? Só balbucia algumas sílabas, né? Tem algumas questões aí de aprendizagem que também são mais difíceis para ele também. E se assemelha um pouco ao autismo, né? Talvez daí a dúvida do início. No início parecia muito. Depois foi ficando mais diferente, mais distante, né? Acredito que ele adquiriu algumas capacidades que no autismo demoram para ser adquiridas. Distanciou um pouco, né? E as dificuldades motoras ficaram muito grandes também, né? Que também isso não acontece no autismo. Então, isso foi extinguindo essa hipótese. E ele... Aí, o diagnóstico mesmo eu esqueci a sigla, gente. SPG 50. Ela veio depois de 1 ano de idade, então. Com 1 ano e meio. 1 ano e meio. Com 1 ano e pouquinho, ele teve uma convulsão muito intensa. Durou mais de 1 hora. Tem muita medicação, né? Ele ficou muito rebaixado, teve até que levar ele para UTI para Isso você estava em casa? Ele estava em casa, tinha tido uma febre, estava doentinho, gripado, teve uma febre, e dessa febre ele veio uma convulsão muito forte, muito difícil de controlar. Com 1 ano e meio tomando diazepam. Foram muito diazepam e ele foi horrível. Ficou muito rebaixado com as medicações. Correram com ele na hora pro hospital. Sim, assim que a gente percebeu, correu na hora, né? O Paulo ficou até meio... Eu comecei a ter até vergonha disso, que eu acordei com ela já tentando reanimar ele. Bem no susto, né? Você tá me despertando, né? Ela me entregou o menino, tô desmaiado. Eu vou chamar o SAMU, né? Eu pedi pra ele segurar. Eu fui sumindo também com ele no colo. Voltei rápido, mas tive um micro desmaio ali. Susto. A sua reação ali de desespero tão grande foi isso. Foi um dia muito triste. E essas convulsões, a convulsão aconteceu só essa vez? Graças a Deus, foi só essa vez, porque daí a gente já entrou com medicação, né? Que ele usa até hoje, todo dia. E não tivemos mais. E a convulsão é um sintoma da doença? É um sintoma muito comum. Tem crianças dessa síndrome que tem muita convulsão. E isso é um ponto positivo, assim, do Eduardo, que as deles estão bem controladas. Então, quanto mais convulsão você tem, mais perde neurônios, né? Então, por esse lado, assim, os médicos dizem que é um caso um pouco mais leve dele. Vocês fizeram, né, no decorrer desse 1 ano e meio, vocês levaram ele em vários médicos, provavelmente, em vários lugares diferentes também. Onde veio, de fato, o diagnóstico? Foi a doutora Luciana, geneticista, que atende lá em Patos, que pediu o exoma. Mas nisso a gente já tinha também uma consulta marcada com o Dr. Fernando Koch, que é um grande especialista lá em São Paulo. Então, em conjunto, os dois fizeram esse diagnóstico. Ele que fez no laboratório dele, né? Tem um laboratório chamado Mendelix, que só trabalha com genética, né? Então, e ele foi feito lá no laboratório dele. E ele atestou que sim, que era essa síndrome mesmo. Você já tinha visto falar da síndrome? Nunca. É muito raro. Acho que quase nenhum médico conhece essa síndrome. É muito rara a doença. Só geneticistas mesmo. É muito raro. Sobre esse diagnóstico que eu sempre conto, até que foi uma passagem que me marcou, né, que a gente foi, né, ouvir do médico, né, geneticista. A gente já tinha o diagnóstico porque a Débora, por ser médica, já pegou o resultado na internet e a gente teve uma consulta com ele alguns dias depois. Então a gente já estava naquele desespero de procurar a gente já tinha pesquisado muita coisa, né? E a gente foi conversar com ele. A gente até sabia que existia um tratamento, né, nos Estados Unidos. Mas a gente esperava que um
um baita geneticista, nos desse mais orientações, até esperança. Mas o que a gente ouviu, que essa mágoa eu sempre vou ter, é que meio que a gente ouviu esse filho vocês não tem o que fazer, se vocês quiserem ter outro filho, façam um acompanhamento genético para não ter outro, desse jeito. E ainda, Faltou sensibilidade, e né? ainda acabou dizendo, dizem que Deus só manda esse tipo de coisa para quem está preparado, eu não acredito nisso não, mas talvez te conforte. Eu lembro muito bem de ouvir essa frase. E eu nunca vou perder essa mágoa, porque meu filho é meu sonho, minha vida, é tudo. Não é Não é que você uma troca, coisa, né? A gente espera É uma pessoa. é um médico com todos os relacionamentos possíveis. Né? Então a gente esperava que nem que fosse para mentir, mas dissesse, eu vou fazer contatos, eu vou procurar saber nas faculdades, se tem algum estudo, se tem alguma coisa que pode ajudar vocês. Não. A gente procura um dos melhores hospitais do Brasil para dizer, esse filho você não tem o que fazer não, se quiser outro aí, você toma cuidado para não sair de novo. E essa mágoa eu nunca vou perder. Por mais que assim, o que nos salvou, que a gente já estava em contato com a equipe americana. Porque quando a gente teve a gente pegou o resultado, né? Que foi um dia, assim, pior dia da vida da gente. Jamais vou esquecer, né? De ler que é resultado e demorar até um tempo, assim, pra processar o que era, porque foi muito difícil. Mas na mesma hora a gente já foi pesquisar, né? A gente foi atrás de informações, de artigos científicos, né? Da área médica. E no outro dia eu já tinha mandado e-mail para os pesquisadores que estavam trabalhando com isso. Né? Até porque, imagine, você que pesquisou mais, mas não é difícil você encontrar na internet a história do Terry contado, né? O pai que criou um tratamento para salvar a vida do filho. Que é essa história? Ele ouviu a mesma coisa que nós, dos médicos lá, não tem o que fazer, mas ele viu que era possível e fez acontecer. E nisso a Débora entrou em contato com a equipe, com ele, e graças a Deus logo responderam e fizemos chamadas de vídeo, nos acolheram muito bem. E poucos meses depois a gente estava lá nos Estados Unidos fazendo exames e fomos tratados assim, sem ser americano, sem nem vir, sem pagar imposto. A gente teve um tratamento muito humano, assim, muito diferente até de Antes hoje. de vocês me contarem um pouco mais desse tratamento nos Estados Unidos, que eu acho que é interessante o pessoal entender detalhadamente, né, por que tão caro, como que isso aconteceu. É uma curiosidade minha, Débora, como médica, né, o Paulo contou dessa situação que o médico foi muito insensível mesmo nas palavras deles, e eu já ouvi outras histórias semelhantes nesse sentido aqui no PHcast. Às vezes as pessoas dando seus depoimentos contam uma coisa ligada a um médico falou assim, assim, assado. Na faculdade de medicina tem alguma coisa, em algum momento que é passado para vocês, assim, dessa questão da sensibilidade? Porque antigamente, né, não tinha essa questão, não era tão trabalhada, né, a questão da empatia, né, da empatia com o paciente, né, se colocar no lugar daquela pessoa, né, porque aquele paciente, né, como tem uma frase também famosa, é o amor de alguém, né, é um filho de alguém, é o pai de alguém, um irmão de alguém. Então, nas graduações mais antigas, não existia tanto esse trabalho hoje na medicina centrada na pessoa, né, de colocar o paciente como um agente importante da sua própria saúde, de escutar o paciente, né, e entrar num acordo que seja possível fazer de tratamento, seja possível para ir também, né. Mas hoje, mais recentemente, né, isso já tem sido trabalhado, né, nas faculdades, e a gente vê, assim, uma mudança muito boa, muito importante nas gerações mais recentes de médicos, assim. A gente não pode, assim, às vezes a pessoa parece que acostuma tanto, né, com aquele trabalho todo dia, aquela mesma coisa, né, e às vezes desumanizam, né, e começa a pensar como se fosse uma coisa, e não é, né, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com pessoas, né, no meu caso, é o filho de outras pessoas, né? O maior amor que aquela pessoa tem na vida. Então, geralmente as pessoas procuram médicos quando estão frágeis mesmo. Ele já está num período difícil, né? Exatamente. Então, a gente nunca pode esquecer disso. Tem que ter sempre em mente, né? Que a gente lida com um ser humano, né? Com toda a sua complexidade, seus sentimentos, suas fraquezas, suas fragilidades, né? Então,
por mais que às vezes você esteja num dia não tão bom, a gente não tem esse direito, né? Porque não tem esse direito de maltratar, né, o Tem que ter paciente, cuidado né? com Tem as que ter palavras na hora cuidado. de Né? passar um diagnóstico, né? Porque cria Exatamente. trauma nas pessoas mesmo. Você É. mesmo disse, eu nunca vou esquecer. Né? E qualquer pessoa ouvindo não esquece também, né? Não, nossa. A gente Sim. sabe que talvez o pessoal está acostumado a ver a desgraça todo dia, né? E como a Débora disse, fica insensível, mas para quem passa por isso, não esquece. A gente não esquece. O pessoal, até comentei com vocês, o PHCast, né, existe graças às marcas que apoiam a gente, e assim a gente consegue dar voz a várias histórias que já passaram lá de vocês e vão passar por aqui. Duas empresas, vou até falar de duas empresas juntas hoje, acho que a gente até conversou, é a ANAPA e a MIPA. Vocês já conhecem, eu citei aqui no início, vocês já ouviram falar, já sabem a diferença de uma para outra? Já ouvimos falar, né, que são relacionadas ao alho, né? Associação Nacional e Associação Mineira, né? Isso. De produtores de alho, né? Isso mesmo. Muito bacana, né? Inclusive, a gente até comentou, a gente teve um evento aqui em São Gotardo, eu acredito que era da ANAPA e da AMIPA também, os produtores de alho, e que eles levaram, né, a divulgação da nossa história pro evento, a gente agradece bastante também. A ANAPA, como você disse, é a Associação Nacional e a AMIPA é a mineira, né? A ANAPA funciona com diversas outras associações nos estados onde tem produção de alho, né? E a de Minas acho que é a maior, né? A gente recebeu o Eduardo Sequita, que é vice-presidente da ANAPA, recentemente. Caso vocês não tenham assistido o episódio, tá aí nas nossas redes sociais, muito bacana ele contando a história dele e também da ANAPA mesmo, né, contando mais detalhes de como que funciona a associação, que eles lutam pelos produtores, né, por essa causa. Né? Então eles representam os produtores de alho no Senado, no Senado? No Congresso, no Congresso eu queria dizer. Porque tem várias causas, né, às vezes não chega para nós, e a gente está numa região com a produção muito alta de alho. Né? Nossa região é muito voltada para o agro, não só para o alho, né? Mas o alho, hoje a gente falando aqui de ANAPA e AMIPA. Então, assim, aí, a ANAPA está desde a primeira temporada do PHCast com a gente, né? E a AMIPA entrou agora. E é importante a gente falar, porque eles também ajudam muito nessa parte social, né? E a gente acredito que a causa do Dudu é uma causa social também, é uma causa, né, de humanização, de olhar para o próximo, né? Então, agradecer mesmo a ANAPA e a MIPA por apoiar o PHCast, dar a oportunidade de a gente ouvir histórias como a de vocês, né? E agradecer por todo o apoio sempre mesmo, assim, no PHCast, em todas as ações. Um abração para toda a equipe aí. Isso, um abraço para toda a equipe da ANAPA e a MIPA e toda a produção de alho aqui, produtores, né? Todos os produtores. Como você falou, ter o vice-presidente aqui demonstra quanto o Gotardo é forte, né? Sim. E o que eu queria dizer também é que muito do que a gente conseguiu hoje é graças ao agro, como tu viu, o pessoal aqui de São Gotardo, na produção do alho, os produtores de alho, estão entre as pessoas que têm nos dado a mão. Mas no agro, no geral, a gente tem muito a agradecer, como a Débora falava em off, os cafeicultores nos ajudaram de uma maneira incrível, todo o leilão de gado que a gente faz presente, a gente teve aqui pertinho aqui de São Gotardo no domingo, fizeram uma ação que a gente nem esperava, levantaram uma quantia significativa para a gente. Então, assim, o agro no geral tem apoiado a gente imensamente, uma dívida eterna com todos os produtores rurais. O Sindicato Rural de São Gotardo também é um dos apoiadores do PHCast, né? Eles estão sempre ligados também. É tudo ligado, né? Os produtores, né? Tá tudo junto mesmo, todo mundo unido. E você falou de leilões, eu lembrei deles, né? Porque sempre fazem, também tem os leilões aí, acredito que mensalmente. E vamos deixar já aberto aqui, né? A gente tá mostrando, contando a história de vocês, para que, quem sabe, mais pessoas ajudem, empresas, né? Além das que estamos citando aqui. Então, quem sabe, com essa visibilidade que a gente pode, talvez, conseguir, né? A gente consegue mais apoio para te alcançar essa meta. Vamos trazer o Dudu aqui pro pessoal ver e a gente continuar contando essa história, que o Dudu é uma criança linda, gente. A Débora tá indo buscar. Pessoal, já estamos aqui com o Dudu para vocês conhecerem. O Dudu é mais apegado ao pai, Débora? Eles dois são muito, muito apegados. Olha que coisa mais linda.
Oi, Dudu. Opa, olha, tô falando com você. Dá oi. Dá um dia. Vem cá, então. Deixa o pessoal com o rostinho, Dudu. Você quer ficar com uma? Vem cá. Um pouquinho. Oi. Ó, Opa. a gente vai sentar Dudu aqui já pra conheceu gente meu conversar. quintal, já É. conheceu a Julie. Que foi? É. Olha aqui uma água. Quer? E que é o papai, Débora. Que é o papai. Você só gerou mesmo. Só, porque nem parecer comigo parece, né? A cheirosa do pai. Essa vida é injusta. É muito ingrato. Depois o papai tiver, e comunicação dele. Já tá- Ele, a conta... e balbucia. Mas hoje a gente já entende tudo que ele tenta falar, né, Dudu? A gente se comunica. Vamos falar no microfone? Quando fica bravo é assim. Não tomando água, aí deixa você entrar. Quer não? Você quer brincar com a vovó lá? Quer continuar brincando lá com a vovó? Vamos levar ele lá pra dentro, só um gente, pouco pra gente continuar agitado, nosso depois a assunto gente- aqui. Vocês já conheceram, esse é o Dudu. Continuando nosso assunto, né? Depois do diagnóstico, vocês começou uma luta mesmo, né? Pra cura do Dudu. Você começou a estudar e ver o que era essa doença, né? E juntos descobrirem aí um tratamento. Vocês estavam contando, dentro dessas pesquisas, vocês descobriram nos Estados Unidos? Como que foi? Me conta, Paulo, você até já tinha chegado a começar a falar. Eu falo que a gente teve sorte no meio de tanto caos e tristeza. E como eu falei agora há pouco, quando a gente teve o diagnóstico, antes mesmo de passar na consulta, a Débora começou a pesquisar e mandar e-mails e a gente descobriu que havia o estudo que visa tratar e curar as crianças com SPG50, né? Ele desenvolveu essa medicação. Chega um pouquinho mais pra frente, Paulo, só para o som ficar mais... Isso. Esse estudo desenvolveu uma medicação que ela tem demonstrado sucesso em parar a progressão da doença, né? Eu já não lembro mais se eu falei em off ou no ar sobre a história da empresa. Foi no off, pode me contar a história. Às vezes eu fico confuso também. Eu nem gosto de ficar conversando muito antes, porque a gente confunde. Eu ainda falo muito, daqui a pouco a Débora tá beliscando. Sempre que a gente dá entrevista, ela começa a beliscar e fala que eu tô falando demais. Não, mas a gente quer ouvir essa história mesmo, pode Mas- ficar à vontade. Mas a Débora descobriu de imediato essa empresa, ela se chama Eupida. Já estava trocando. O nome do remédio é Meupida e a empresa se chama Eupida. Eu já ia contar para você a história dos nomes que eu sempre gosto de contar, que eu acho bonito. Porque, como eu falei agora há pouco, o pai dessa criança que desenvolveu a medicação é grego. E Eupida significa esperança. E o filho dele chama Michael, né? Então, Meupida é esperança para Michael, que virou esperança para o Dudu e esperança para várias outras crianças. E assim como a gente teve essa conversa com um médico que disse para mim, não foi olhando no meu rosto, porque foi em videochamada. Se fosse no meu rosto, eu tinha ficado mais bravo com ele, provavelmente, se fosse pessoalmente. Mas assim como ele ouviu de um médico que não tinha o que fazer, e a frase que ele ouviu, um pouco mais humana que a minha, mas ele fala que ouviu do médico: ame o seu filho enquanto você puder, que não tem o que fazer. E esse pai, ele não se conformou, é uma força da natureza, Terry, canadense, né? Às vezes eu pergunto para Débora, será que nós teríamos força para fazer o que ele fez? Porque não existia tratamento de fato, né? Mas ele até, a Débora recentemente me contou que eu ouvi um podcast dele, eu não ouvi, mas quero ouvir, que ele conta essa história que eu vou resumir para você. Ele fala que, assim como a Débora passou a mandar e-mails, pesquisar, na época não existia nada, ele se trancou no closet e começou a pesquisar sobre a doença. E ele não E é é da área recente. da saúde, ele é uma pessoa leiga, trabalha com TI. Eu pensei que era bem. Então ele foi estudar genética, ele entrou num curso de genética na Universidade de Toronto, foi estudar genética, foi atrás de pesquisadores, foi Consultas network. a congressos de terapia gênica, Inconformado mesmo. inconformado mesmo, foi atrás e fez campanha para conseguir a verba, né, necessária para Descobriu desenvolver, que era possível, né? Ele consultou pesquisadores, estudou e ouviu a seguinte resposta: Dá para fazer possível, um dá para tratamento. fazer, só que nenhuma farmacêutica quer. Foi quando ele disse, então vou fazer eu mesmo. E na época ele fez uma campanha de financiamento, assim como nós, arrecadou $3 milhões, sozinho, vamos dizer assim, com pessoas que ajudaram,
que é uma quantia astronômica, né? Para uma pessoa só. Sabe a data que foi? Há uns 5 anos, mais ou menos. Foi, acho que em 2019 eles tiveram um diagnóstico e depois de uns 2 a 3 anos, em 2022, o filho dele já recebeu. Foram 2 a a 3 medicação. anos nesse processo de correr quanto tempo, porque a doença, ela progride, de estudar, de procurar pesquisadores, de ver que era possível, então é possível, agora a gente precisa de dinheiro. Então começou uma campanha de financiamento, arrecadou $3 milhões, criou a empresa, e a partir daí fez parcerias com a Universidade de Harvard, a Universidade da Califórnia, algumas farmacêuticas vieram apoiar, o Instituto Nacional de Saúde americano, e aí então desenvolveu essa medicação, que é muito parecida com a medicação que já era usada para outras doenças genéticas, como o AMI, por exemplo, e aplicou no próprio filho, que foi o primeiro paciente. O André falou que recebeu em 2022, se não falar a memória. E teve bons resultados em parar a progressão da doença. Eu sempre gosto de falar, a Débora explica de uma maneira mais técnica e eu explico de uma maneira mais fácil de entender a doença do Eduardo. Ele tem um erro genético que faz ele produzir uma proteína que mata os neurônios dele todo dia. Ela até fala, todo mundo perde neurônios todo dia, mas ele perde muito mais rápido. Por conta disso, além de todos os atrasos que ele tem, a tendência é que os músculos comecem a endurecer e ele perca os movimentos do corpo e também tudo que ele aprende, com o tempo ele vai perdendo, né? Até que fique num estado vegetativo por falta de neurônio mesmo. E Hoje ele ainda não tem nenhum sinal de... Ele ainda não está na fase parte que a gente muscular. chama degenerativa. Ele tem atraso de desenvolvimento. Ele está numa fase ainda muito especial assim, do desenvolvimento da criança, que é a primeira infância, que é quando você tem ainda uma coisa chamada neuroplasticidade, muito grande. Você ainda tem uma capacidade de fazer novas conexões nervosas, desenvolver aprendizados, habilidades novas muito mais facilmente. Então, se ele recebe a medicação agora, ainda na primeira infância, a chance dele adquirir várias outras habilidades, aprender e conseguir melhorar na parte motora, na fala, é muito maior. Então, quanto mais o tempo passa, pior são as chances dele de evolução. ele está numa idade que, se a gente imaginar um gráfico, as crianças normais têm uma curva de desenvolvimento muito rápida, né? A dele é mais lenta. Ele está desenvolvendo, mas de uma maneira muito mais lenta que criança. Se ele demorar, se ele receber medicação para a degeneração, ele aos poucos vai retomando a curva retomando o e vai desenvolvimento. aos poucos tentando alcançar outras crianças. Se ele não tomar, vai chegar uma idade que ele vai começar a cair. Exato. Essa curva vai começar a cair e vai só acelerando. Ele começa a ter um endurecimento, né, um enrijecimento dos músculos, que chama espasticidade, por isso que a doença chama paralisia espástica. Então, os músculos das pernas começam a ficar endurecidos, ele vai perdendo o movimento das pernas. Com o passar do tempo, isso vai acontecer com os braços, e depois com o corpo todo, né, e ele vai ficar na cama. Então, e perdendo outras habilidades, né, a fala, a cognição, o aprendizado, né, então... E esse tratamento que você começou a me contar nos Estados Unidos, ele faria com que o Dudu conseguisse crescer normalmente. A gente não tem como falar assim, com certeza, como vai ser o desenvolvimento dele. Depende muito do estágio que ele estiver da doença, né? Quanto antes a criança recebe, quanto menos perda de neurônios ela teve, melhor a evolução dela. Teve uma criança que recebeu com 5 meses de vida, inclusive ele é irmão de uma outra paciente que está agora na terceira fase, que está com 3 anos. Então a irmãzinha dele já está um pouco mais avançada na doença. Ele recebeu quando ele estava com 5 meses e agora já está com 1 ano e meio. Ele já alcançou o desenvolvimento dela, já está passando o desenvolvimento dela. E ela ainda não recebeu. Ela é uma dos Ela está 8 lutando para receber que também, tá junto com a gente. Essa família tem 2 filhos com essa doença. E passou por essa situação horrível de só um dos 2 ia receber a medicação. Imagino que a escolha não foi dos pais, é até impossível, mas Deve ser da empresa. os médicos decidiram aplicar na criança mais nova. Para avaliar a evolução da como ela medicação. responderia, Né? E é quando ela tá falando. Que situação, imagina os pais. Eu fico imaginando assim. Hoje a criança de 1 ano e meio que foi tratada tem um desenvolvimento superior a de 3 que não foi tratado. Então depende muito do momento que você recebe. Exatamente, porque ela vai parar a evolução da doença naquele momento que ela foi recebida, né? Mas se já tiver tido muitas perdas, perdendo não se recupera, né? É muito difícil.
Principalmente se vai passar desse período que a Débora disse que a criança ainda tem essa neuroplasticidade. E isso numa pessoa comum sem a doença é assim também? Os neurônios que a gente perde, a gente não A gente recupera? não recupera. As células do sistema nervoso, os neurônios, são as únicas que elas não se regeneram. O que você perde, você não recupera. Então, por isso que conforme a gente vai ficando mais velho, vai... Vai vindo, né? As demências, né? E outras coisas também. Entendi. O Paulo, você estava explicando sobre o tratamento, né? Como que chamou o rapaz? Michael é o Terry. filho, Terry é o pai. E aí ele fez ele fez o tratamento do filho, né? Desse jeito. História do filme, como que chama o filme? Nunca lembro, né? Foi semelhante à história do Óleo de Lourenço. É uma história muito parecida com esse filme, O Olho de Lourenço. Um filme antigo. Filme antigo. Mas não é inspirado Não, o filme Mas é também anterior. foi um pai que criou uma É inspirado na medicação. história real, né? É, uma história real também. Que o pai também criou a medicação pro filho. Uma doença rara também. Mas aí nisso ele aplicou a medicação no filho e teve bons resultados, né? O filho dele hoje a gente já viu de algumas causas, ele deve ter hoje o quê? Uns 7, 8 anos, ele tá muito bem, Tá muito bem. né? Ele tá andando, ele tá bem mesmo. Com certeza sem a medicação estaria muito pior. Já estaria na cadeira de rodas, provavelmente. E vendo que havia... E esse tratamento do filho dele foi autorizado pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, né? É um estudo clínico mesmo. E nisso, vendo que funcionou, ele decidiu progredir com a empresa, né? Para tratar outras crianças, né? O objetivo dele é que a medicação seja acessível para todos, inclusive que o teste do pezinho identifique a doença, para que se identificar, a criança já receba recém-nascida a medicação, para que o prejuízo seja o menor possível. Até porque a expectativa, como a gente diz, tem 100 casos no mundo, mas é possível que exista, é bem provável que existam crianças que não tenham diagnóstico e que tenham essa doença. Porque o diagnóstico é difícil, como a gente contou, é um diagnóstico que não é acessível. E a luta, inclusive, para que se torne acessível. Mas nisso, essa empresa, como eu te falei, ela não tem renda, não vende nada, não fatura nada. Ela vive de doação e de verbas do governo, verbas de estudo, verbas de faculdade, que lá nos Estados Unidos tem bastante. E nisso eles fizeram uma segunda fase desse estudo, também aprovada pela Anvisa deles, e ele tratou 4 crianças, que inclusive o irmãozinho menor foi uma das 4, que recebeu medicação e todas apresentaram melhoras por conta dessa medicação. E aí chega na gente, que era o que dizia que meio que foi sorte, porque agora eles querem fazer a fase 3 para tratar 8 crianças com essa medicação. Eles têm 8 doses do remédio produzidos, guardadas na geladeira, como eles se expressam, e já foi aprovado pela Anvisa deles esse tratamento lá. E se acontecer esse tratamento, logo em seguida já começa o processo de aprovação para venda, para comercialização. Mas por enquanto ainda é um teste, é um estudo que vai ser feito lá com essas 8 crianças. Nós fomos para os Estados Unidos, a gente conseguiu ser acolhido por eles e nos habilitar o Eduardo para ser uma dessas 8 crianças. E na época a gente voltou, nós fomos em maio para lá, fizemos uma série de exames e voltamos com essa... Eu nunca falo tranquilidade porque nunca tivemos tranquilidade nenhum dia da vida, porque a gente lembra disso e dorme pensando nisso todo dia, mas a gente veio com a esperança, vamos dizer assim. De que... A gente estava muito otimista de ser chamado entre julho e agosto, que era a previsão deles. Né? Até porque de todos os pacientes que tem, o Eduardo é o mais novo. E quanto mais novo, melhor é a eficácia da medicação. Então a gente ainda veio com a informação de que ele talvez fosse o melhor paciente por estudo. Sim. Né? E a gente queria muito que ele recebesse antes dos 3 anos de idade, que ele faz agora no final de abril, para quanto antes parar os prejuízos. E só que veio agosto e a gente teve essa notícia. As fases que você falou, teve fase 1, é como se fosse fase de grupos de crianças, Isso. né? Eu achei que era fase do tratamento, não. Não, é uma fase do estudo, fase né? do estudo. A primeira fase foi com um paciente, eles avaliaram a evolução dele durante alguns meses. A segunda fase com 4 pacientes, que eles viram que era seguro e tudo bem, então chamaram mais 4. Avaliaram esses 4, eles estão em segmento. Vão ser anos e anos de segmento desses pacientes. E agora, a terceira fase engloba 8 pacientes. O tratamento é dose única, né? É uma dose só. Uma dose que é aplicada na medula? Na medula espinhal, né? Como se fosse uma anestesia. Hack, né? Uma hack anestesia. Existe alguma contraindicação até aqui? Para entrar para receber a medicação? No sentido assim, aplicar a medicação e acontecer algo com a criança já? Acontecer.
todas as crianças que receberam evoluíram muito bem, sem efeitos adversos graves, né? No máximo vômitos, náuseas. A segurança foi Foi uma droga tranquilo, muito bem segura, graças a Deus. o que a Débora ia Mas é um dizer. tratamento muito complexo, porque é como se você estivesse recebendo um transplante de DNA, que você vai mandar um DNA novo para aquelas células que estão com DNA errado. Então, para que elas recebam esse DNA e aí o corpo não expulsa esse corpo estranho que está chegando lá, tem que zerar a imunidade do paciente com imunossupressores, com medicações. E é por isso que a gente, quando for para lá tratar, né, se Deus quiser a gente vai, a gente não existe a possibilidade, né, de isso não acontecer. Tem que ficar lá 3 meses no hospital para se recuperar dessa imunossupressão Ele não pode e pegar poder um voltar para casa, porque ele não pode pegar nenhuma gripe, porque vai ficar muito frágil. Vai Depois dar certo. Vai. Vai fazer, vai passar por tudo É. isso. São 8 crianças. Então, esse valor total que vocês precisam arrecadar é para tratamento de 8 crianças. 8 crianças. Deixando claro para as pessoas. Tem outras pessoas fazendo campanha em outros países, né? Tem. Pessoal. Sim, como eu ia te dizendo, agosto, a gente já estava ali pensando que, quase fazendo mala, né, na esperança de viajar, a gente teve essa informação de que uma verba da Universidade da Califórnia, que iria completar o que faltava para realizar o tratamento, ela não tinha sido aprovada. O ano passado parece que foi um ano bem difícil de financiamento de estudos, de verbas para estudos científicos lá nos Estados Unidos. Esse tratamento ia vir de forma gratuita, então. Ele é gratuito. Gratuito. Ele é gratuito. A gente não está pagando para entrar no estudo. Não é isso. A gente está tentando agilizar o estudo. A gente quer fazer uma doação para o estudo. A gente não está comprando a medicação. Não é isso. A gente está incentivando a finalização do estudo. Quando veio a informação de que faltavam 3 milhões de dólares para esse estudo acontecer, e esse estudo ele banca todas as despesas, inclusive as viagens. Parte desse dinheiro é para bancar as viagens, não só nossas, mas de todas as crianças. Tem uma que mora no Alasca, a viagem dela até o Washington, onde deve ser o estudo, é bancada pelo estudo. É caro, né? Viajar de um país para outro. Seguro de saúde lá é caríssimo. As despesas Quanto mais- hospitalares são caras, seguros de saúde são muito caros. Então, quando veio essa informação para nós que não tinham dinheiro, que a empresa diz até hoje nós estamos lutando para conseguir esse dinheiro, mas se não conseguirmos, infelizmente não vai ser possível. Então foi quando as famílias, né, decidiram, não, nós vamos ajudar da Nós melhor vamos forma ajudar, possível. nós vamos ajudar a levantar arrecadar esses o que 3 milhões de precisar, dólares. porque E nisso, antes de nós até, as 3 crianças americanas, lá tem 3. Já começaram, né, um mês antes a gente ainda ficou naquele sentimento de, será que a gente vai conseguir? Será que a gente faz essa campanha? Será que as pessoas vão abraçar essa campanha? Será que a gente vai conseguir engajar a população? A gente ainda demorou muito, assim, para dar o primeiro passo, porque, como eu te falei, não é uma decisão fácil. Não é fácil, é muito difícil. Mas, inclusive, pessoas que seguem o perfil do Dudu, algumas já até viram que tem esses perfis no Instagram das crianças Sim. americanas, que também estão postando. Lá o Instagram não é tão forte, igual eu tô aqui, mas eles postam as campanhas, o dia a dia delas. Mas a gente até teve uma reunião hoje, que a partir de agora nós vamos fazer postagens conjuntas, então quem segue o Dudu vai poder ver todas as outras crianças, vamos fazer colaboração e vamos divulgar todo mundo junto, porque são 8 crianças que estão juntas para... As 8 famílias estão nessa campanha. Sim, Sim. todo mundo lutando para conseguir. Tem famílias americanas, inglesas, da Alemanha também. E são 3 milhões de dólares. Hoje, vocês já arrecadaram quanto? 1,7. De dólar. Unindo todas essas famílias aí, É. vocês já conseguiram... Sim. O Eduardo, a campanha do Eduardo, nossa última divulgação foi semana passada, 2 milhões e 700 de reais, né? Infelizmente a cotação do dólar Não quebra ajuda, isso aí né? em 6, né? Mas somando todo mundo, 1,7 de dólares. 2 milhões, então vocês com a campanha do Dudu já Quase conseguiram 3. quase 3 milhões de reais. Sim. Graças a Deus, muita gente generosa. É possível, né, gente? Sim. É possível, gente, é possível. É muito plenamente possível. A gente É falava em off, desculpa pra te interromper, mas Pode é o falar. gancho. Daquele vídeo nosso que viralizou. É o que eu ia Tá com comentar agora. 11 milhões de visualizações, em que a gente depois até fez um outro vídeo dizendo que quando gravamos tinha 2 milhões de Eu visualizações, R$5 de cada um.
resolvi o problema. Naquela semana, a gente recebeu mais de 600 mil reais, que é muito dinheiro. Ainda, como a gente falava em off, né? Se 11 milhões de pessoas, na média, tivessem opção de doar R$ 1, R$ 1. resolvia. E até menos, né? Porque hoje, se 11 milhões exatamente doassem, Já sobrava. sobrava. Então a gente precisa disso, a gente precisa de engajamento e a pessoa que estiver vendo nossa campanha É bem isso que a e gente pensar fala, que né? o pouco dela não vai fazer diferença, faz toda a diferença, porque um pouquinho seu, um pouquinho de outro, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, juntando tudo, a gente consegue chegar no que o Eduardo precisa É bem isso que a para gente ser fala no tratado. vídeo. Hoje falta 8 milhões de reais, é muito dinheiro. É exatamente isso que a gente fala. Né? É muito dinheiro, com certeza é muito dinheiro. Mas quando divide para população, a quantidade de gente que é do Muitos perfil. vídeos viralizam com coisas às vezes tão banais, menores né? e banais. Uhum. Se cada pessoa. Porque eu acho que fica uma impressão assim, nossa, é dinheiro demais. Então, Desanima, às vezes, ali, né? ver R$ 1 não vai fazer diferença. Mas faz. Mas faz, porque Faz toda a diferença. se todas essas pessoas que estão ali chegando aquele vídeo ali, e geralmente a gente faz assim, ou então para assistir ali alguns segundos, minutos, se cada pessoa realmente tirasse ali e doasse 50 centavos que seja, e todo mundo fizesse isso, juntava e dava rapidamente ainda, né? Seria rápido. Então, tá, a conscientização hoje, porque assim, as pessoas são solidárias, sim. Mas, gente, vamos realmente ver o vídeo e doar, porque a sua doação muito faz pouco. diferença, faz diferença. Não vai fazer diferença, é o que você conseguir mesmo, que não vai fazer diferença, vai fazer Pra diferença você, pra você, né? pra campanha. Pro Eduardo faz toda a diferença. Total. E, pessoal, hoje não existe um prazo limite para terminar essa campanha, né? Mais ou menos, Paulinho, porque assim, os hospitais, eles estão dispostos a fazer um novo recrutamento, né, para começar a aplicar a medicação em torno de abril e maio. Então, se a gente tiver o dinheiro até abril, maio, esse tratamento já vai iniciar. E seria perfeito, porque o Eduardo ainda estaria numa idade muito boa para receber a medicação. E tanto ele quanto as outras crianças, né? Então, quanto mais isso vai sendo adiado, maiores as chances de a gente não conseguir, né? Porque, como o Paulo falou, a empresa, ela depende de doações, ela não tem receita, EUPIDA. Então, a gente faz um enorme esforço para que a equipe da EUPIDA faz um enorme esforço para que ela se sobreviva, né? Até o momento de poder aplicar as medicações. Então, vocês já tentaram na justiça, governo, algo nesse sentido? Poderia ajudar ou não? Até aproveitando que aqui a gente tem mais tempo, né, o formato podcast até permite a gente explicar um pouco melhor do que a gente sempre explica essas questões de uma maneira mais corrida, né? Realmente é um vídeo, é uma live. Sobre o primeiro que a Débora estava dizendo. O tratamento ele deve acontecer no NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde Americano. Ele está no Instagram, quem tiver curiosidade de verificar, até para verificar o quão sério é esse tratamento. Ele é feito em parceria com o Instituto Nacional Americano, NHI, no Instagram, e a Universidade de Harvard, o Hospital Infantil de Harvard. E ambas instituições, elas participam da pesquisa genética e cura de doenças das mais variadas. Elas estão, principalmente o Instituto Americano, se você seguir no Instagram, eu mesmo não entendo muita coisa, não tenho inglês muito bom, na verdade não entendo nada ainda. Mas eles postam todo dia grandes pesquisas genéticas. É o polo mundial da pesquisa genética. E eles têm disponibilidade de agenda. Inclusive, a gente tinha uma disponibilidade a partir de janeiro, se a gente tivesse completado o dinheiro. Esse instituto estava pronto para receber essas crianças em janeiro. Perdemos. E o que acontece com isso? Eles botaram outro estudo no lugar. E agora eles abriram essa janela que a Débora disse. Olha, em maio dá para receber. Se até maio a gente não conseguir o dinheiro, vamos botar outro estudo no lugar e vamos jogar para o final do ano que vem. A gente não vai, não tem outra data. Os médicos não estão lá esperando, né? Eles têm as janelas de oportunidade que eles têm condição de fazer o tratamento. E sobre judicializar, a gente já discutiu isso com muita gente. Né? Não só minha opinião como advogado, mas já discuti isso com muitos especialistas. Juízes, especialistas até de colegas advogados que trabalham na área de saúde. Por tudo isso aqui que a gente conversou, existe uma dificuldade muito grande de você querer tentar obrigar o governo
a financiar um estudo de uma empresa particular lá nos Estados Unidos. Por mais que existam brasileiros que dependam disso para não morrer, hoje a gente está vendo, infelizmente, o STF, a Justiça como um todo, priorizando o orçamento público em detrimento de vidas, né? Prefere até com relação a doenças mais comuns, que é do Eduardo, doenças que já têm até medicação aprovada aqui na Anvisa, tá difícil. A Justiça prefere economizar para o governo do que salvar vidas, infelizmente. Então já tem sido difícil para todo mundo conseguir medicação na Justiça. E para o Eduardo ainda tem essa situação que agrava. A gente não está falando de comprar uma medicação, ela não está vendo. A gente precisa participar de um estudo nos Estados Unidos que vai salvar nosso filho. Esse estudo é de uma empresa sem fins lucrativos que precisa de doações e a gente teria que obrigar o governo a doar para essa empresa. Então, assim, a gente ainda não descartou. A gente não descartou. A gente está ainda discutindo com vários especialistas, mas é quase unânime que a chance é quase zero. Infelizmente. Pensando de acordo com o que você me falou aqui, existem outras doenças mais comuns que às vezes não tá tão... E nega. E são negados. Tem negado todos os pedidos. Ainda tem um outro fator agravante, que uma briga judicial dessa leva anos, até lá não adianta mais. E é tão... Às vezes eu fico assim, questionando mesmo. Antes de vocês chegarem, a gente estava conversando sobre isso aqui. O Pedro Mororó, vocês devem conhecer a história dele, né? Lá de Patos de Minas, que faleceu ano passado. Ele também veio aqui. E ele perdeu em 2 instâncias um medicamento que deixaria ele vivo. Porque ele não está mais entre nós. Porque ele fez a campanha, conseguiu ali durante um tempo. Se ele quisesse continuar, ele precisaria de mais campanha e o governo não ajudou. Né? E ele abriu mão e, infelizmente, já não está mais aqui. Então, assim, a gente fica inconformado mesmo diante de uma situação assim, né? Porque é uma vida, né, que depende, né? Como que você pra gente parece tão simples, tão claro, né? Mas pro judiciário é muito diferente a visão deles, né? 2 pontos. Primeiro, o dinheiro, o governo não tem dinheiro. Tem tanta sim. emenda, tem tanto coisa debaixo do pano, mas infelizmente, assim, falo isso, né, eu sou advogado há 25, 15 anos, esse ano faço 15 anos de profissão. Infelizmente, quando você vê de fora, e aí eu falo até, juízes podem pensar isso, ministros, desembargadores, às vezes, ninguém gosta de ver criança doente, criança morrendo, óbvio que não. Às vezes a pessoa pensa, nossa, que triste. Mas é a vida. Mas quando acontece com você, aí você vê como dói, né? E quando você vê a dor no outro, você às vezes se compadece, mas pensa, é a vida, ainda bem que não é comigo. Tem noção da força que vocês dois têm? A gente, porque, assim, na verdade, a gente não para tem, pensar. né? A gente não para pra pensar, porque não dá tempo de pensar essas coisas. Porque é admirável de ver, assim. Eu acredito que a vida de vocês está transformada há meses. O foco é isso. Mas é amor, né? Porque é tudo por um filho, igual você falou aqui agora. Eu chego a querer emocionar de falar sobre isso. Às vezes a gente meio que banaliza, acha comum, nada tá acontecendo, morreu alguém, perdeu alguém. Mas aí, quando tá dentro da sua casa uma situação dessa? É isso, infelizmente. Exatamente. A gente está acostumado a ver muita desgraça no mundo. E todo mundo se compadece. Sim. Mas pensa isso, infelizmente a vida é triste, é o que você pensa. Mas quando é com você sente o desespero, você vê, aí você muda a forma de ver o mundo e a vida, inclusive. Sim. O que mudou pra você, assim? Um exemplo é quando você vê uma pessoa precisando de ajuda. Depois, o que dizem, depois que né? você é muito Depois que ajudado, você é ajudado, assim, você vê a importância de dar que atenção você pra quem precisa de ajuda. É quase que uma humanização mesmo, né? Um olhar mais humano pro próximo. Sim. Porque todo mundo precisava ser um pouco assim, e ajudar mesmo. Parar um pouquinho ali e ouvir. Né? Acho que a dor muda muito. Muda. Esse modo de ver. É bem isso que eu te falei. Né? Falo com quem vive com justiça há 15 anos. Ninguém gosta de ver o sofrimento ali, mas acaba a pessoa pensar, infelizmente a vida é assim. Tem criança doente, tem gente que morre. Né? O caso do Pedro, né? Que começou de Passo. Todo mundo que viu pensou, nossa, que triste. Mas infelizmente isso acontece. Acontece, coisas ruins acontecem, mas quando acontece com você,
Aí você sente. O Pedro mesmo chegou a contar, ele teve aqui no PHCast hoje, o vídeo mais visto do PHCast tá lá em destaque, é um vídeo dele falando sobre valorizar a vida, né, sobre esse olhar humano mesmo pro próximo. E ele contava sobre a questão do julgamento, você até falou que é muito difícil essa exposição e tudo, e ele também teve campanha e tudo. Vocês passaram por algum tipo de julgamento? Passam por algo nesse sentido? Passamos, e ainda passamos passado e ainda no presente, né? A internet, você trabalha na internet, você sabe. A internet é cruel. É cruel. E não só a Acho que é terra internet, sem lei. local. Você se expôs, a gente abriu a vida da gente. Então você está exposto a opiniões de todas as formas. Né? Muitas pessoas que vão nos apoiar, que têm nos apoiado. Outras que vão criticar. E a gente demorou algumas semanas para começar a campanha. Com medo disso. É medo do medo de desconhecido, julgamento. o que vai acontecer, né? Mas a gente agora, abriu nossa vida e a gente sabe que está sujeito a isso e tá tudo bem. Mas as pessoas Pelo têm julgado nesse sentido. Poucas, né? Graças a Deus, poucas pessoas. Não chega quase nada a mais. É. É muito pouco. Porque todo mundo sabe que esse é um valor astronômico. É. Não dá. Quem tem hoje no Brasil 10 milhões de reais no Pix ali, que seja. Quem me dera, já usei uma frase. Já usei uma frase assim. Não, é que eu vou completar. Não vou falar quem me dera ter 10 milhões de reais, porque eu não tenho, mas vou além. Já usei uma frase, quem me dera que eu puder dar a minha última gota de sangue para resolver sozinho. Né? Para não precisar fazer uma campanha dessa, porque se eu pudesse resolver sozinho. A gente tentou muito, assim, maneiras de resolver isso sozinho, mas é inatingível sozinho. Se pudesse, sei lá, eu falo, isso é tão vou vender meus órgãos por 10 milhões de reais. Porque tem pessoas que para eles 10 milhões não é tanto, né? Tem muitas pessoas, assim, mas infelizmente caiu na nossa casa. Foge tanto da realidade da gente. Caiu na nossa casa, a gente, infelizmente, pra gente é inviável, a gente não tem esse dinheiro. Assim, às vezes as pessoas veem assim, eles são advogada, médica, eles, né, têm às vezes um poder aquisitivo melhor, mas isso é fora da nossa realidade, perto desse valor, a gente não tem isso. Um dos primeiros vídeos que a gente fez, igual você falou, me lembrei, né? Lá no começo da campanha teve um comentário assim, nossa, eu pensava que médico ganhava mais. A gente teve um comentário. Na época eram 17, né? Na época nem tinha $1,5 milhão. A gente estava no começo da campanha, a gente falava em 17 milhões de reais, gente não tem nem de longe algo perto disso. Então, mas às vezes é isso, às vezes só falta um pouquinho de noção mesmo das pessoas, porque é tanto dinheiro que às vezes foge da noção mesmo, né, da pessoa. Mas minoria, a gente fica feliz. É uma minoria mesmo. Muito menos que a gente temia poder ter. Sim. Vocês devem ter, prestar contas, de certa forma, né? Eu vi que até quando eu fui doar, o Pix era do Rotary, algo assim, tudo. Não passa nada, não. A gente optou por não usar contas pessoais, a gente teve o apoio dessa instituição, justamente por isso, para ter transparência, né? A gente não tem acesso a esse dinheiro, a gente não tem acesso a essas contas, tá? É tudo o Rotary que administra pra gente, né? E depois, quando a gente atingir o valor, se Deus quiser, nós vamos atingir, o Rotary que vai fazer a transferência pra gente, para os Estados Unidos direto, não vai passar por nossa mão. Até é interessante falar sobre isso, que não está passando por vocês esse dinheiro, porque eu imagino que o custo que vocês estão tendo para a campanha... A gente tira do nosso bolso, a gente não faz nenhuma retirada do dinheiro que a gente recebe de doação. Deve ser alto. E a gente tem custos, a gente locomove, a gente faz gastos com anúncios mesmo da campanha, eventos que a gente vai fazer, que a gente às vezes não consegue doação de tudo, a gente completa, né? Então... materiais de divulgação, a gente tem muitos gastos. Nosso trabalho foi prejudicado, Sim. A gente não consegue mais. A gente não consegue trabalhar da mesma forma. Rendimento né? que a gente tinha, então com certeza. A gente pode falar desse horário que a gente está gravando. São 4 da tarde. Aí a gente. Se a gente não tivesse passando por isso, né? É um horário que você estaria atendendo. Estaria trabalhando, né? Com certeza. A gente vive essa campanha, né? Tem semana que eu não vou no escritório. É sorte que tem outras pessoas que trabalham lá que acabam resolvendo. Hoje, então, faltam quantos milhões que vocês falaram? Falta 1,3 milhão de dólares, que dá mais ou menos 8 milhões de reais. Como as pessoas podem ajudar hoje?
Bom, o principal, né? A gente precisa de doações, né? Como a gente falou, qualquer doação, qualquer valor, ele faz diferença. Juntando um pouquinho de cada um faz diferença. A gente conseguiria rapidamente se todo mundo pensasse assim, né? A gente tem a chave Pix, curaparaeduardo@gmail.com. O beneficiário é o Rotary Clube de Carmo do Paranaíba, nosso parceiro, nossa campanha. Então não precisa ter medo, vai cair lá no Rotary Clube, é da campanha do Dudu. Inclusive, a gente quer deixar assim um alerta, porque tem pessoas falsificando páginas, enganando pessoas, usando as imagens do Dudu, da nossa campanha, para extorquir pessoas, né? Porque isso eu acho um estelionatário, né? Ontem nós Então, derrubamos 41 anúncios nossos. Estamos trabalhando junto ao Meta para derrubar essas páginas, mas ao mesmo tempo que se você derruba, surgem outras novas. Então, gente, por favor, cuidado, né? A gente só tem uma página no Instagram que é Cura para Dudu. Todas as outras, Juntos pelos Bem, Juntos por não sei o que, é tudo falso. É tudo bandido. E o Pix é único. E a gente só tem esse Pix, curaparaeduardo@gmail.com. Qualquer coisa diferente disso, eles fazem chaves parecidas, tem que ter cuidado, gente. Vai cair no Rotary Clube Carmo do Paranaíba. Já vai estar durante todo o episódio a chave Pix aí, então, gente, na hora de doar, cuidado. Por favor, não dê dinheiro para esses bandidos. Né? Isso é uma quadrilha de bandidos. Eles ganham muito dinheiro com isso. Tem que tirar isso do ar. É isso. Gente, eu não tinha parado para pensar nesse detalhe, mas ainda tem bandido aproveitando. E a gente está sofrendo com isso. Todo dia a gente recebe muita mensagem de pessoas que doaram um Pix errado. Assim, como se não bastasse a luta toda. A gente já fica com raiva, né, por ter passado a pessoa para trás e por ter tirado o dinheiro que era para Eduardo, para a nossa campanha, para conseguir o remédio. Como a pessoa tem coragem? E não sou eu. Oi? Acontece muito. Eu recebo anúncios de campanhas falsas com meu vídeo pedindo doação pro meu filho. Imagina a raiva. Eles usam o nosso vídeo, aquele que a gente tem da campanha. Eles baixam o nosso vídeo e estão fazendo anúncios, né, patrocinados no Instagram. Às vezes eu tô lá no Instagram e eu recebo um anúncio de campanha falsa. Que não é nosso. Pedindo doação pro meu filho. Gente, isso é tão sério, né? É um desaforo, é um absurdo, gente. Imagina a raiva. Não, porque a gente vê, por exemplo, não bandidagem assim, de anúncios mesmo, ganha uma mala, eles colocam a voz de artista, faz tal coisa. Mas é uma coisa muito fútil. Agora pegar uma imagem de uma criança, olha o rostinho do Dudu na camiseta deles. E aproveitar de uma coisa tão... Vocês já estão tão frágeis, eles já estão, né, como você diz, gente, é uma criança. Existe gente ruim nesse sentido pra... Existe, né? Não precisa dar nem pra chamar de gente, né? A pessoa faz isso, porque é o pior tipo de pessoa, é um animal, uma pessoa faz isso. E não é só a gente, tem muitas campanhas de outras crianças que têm doenças raras, que estão tentando conseguir medicação da mesma forma, que estão passando pelo mesmo problema. De vaquinhas falsas. Depois desse vídeo nosso que viralizou, já tem algumas semanas que a vaquinha do Dudu é talvez a mais acessada do Brasil. Então isso já era esperado. A gente já sabia que isso tipo de gente de todo lado. Né? Mas revolta muito. Eu fiz uma sequência de stories ontem, que é completando o que a Débora falou sobre como nos ajudar. Eu acho que até o manual de como ajudar o Dudu, né? Quem puder seguir o Instagram do Dudu, lá é o canal oficial. Né? Nós temos um site também, que é o único site oficial, é www.curaparadudu.com.br. Esse é o único site que realmente é nosso. Mas o Instagram hoje acho que é até mais acessível. E como a Débora falou, sempre que sobrar, qualquer valor ajuda. Né? Doa esse mês, a gente qualquer sabe. Valor, gente. A gente sabe que assim, região, por exemplo, todo mundo nos ajuda. A gente agrada todo mundo. E muita gente, a gente vai fazer algum evento, às vezes a gente até ouve, eu já ajudei, a gente sabe, a gente é muito grato. Mas quem ajudou e puder ajudar de novo, e muita gente ajudou muitas vezes, graças a Deus. Ajudou esse mês, se puder ajudar o mês que vem, a gente vai chegar lá. Mas além do financeiro também, seguir o perfil do Instagram, hoje o perfil está grande, isso nos abriu muitas portas. E amanhã a gente vai ter uma live muito importante com o Marcelo Ar, que é muito influente na área. Isso tudo é graças a um perfil grande no Instagram. Então, seguidores da ajuda, você está na internet, você sabe disso. Seguir o perfil, compartilhar nossos vídeos, uma coisa que ajuda muito mesmo a manter a campanha ativa, eu falei isso ontem, é uma vez por semana, vai lá num vídeo nosso, ou até o que viralizou, compartilha ele de novo, uma vez por semana. Teve um movimento de uma semana que foi maravilhoso, sensacional, que deu 11 milhões de visualizações, mas esse vídeo continua trazendo frutos para nós. Uma vez por semana, quem puder compartilhar, comentar alguma coisinha lá, uma frase, isso ajuda o Instagram a manter nosso perfil vivo.
como ela falou, doação de dinheiro, quem puder nos ajudar é o principal, mas quem não puder naquele momento, se puder tirar ali 30 segundinhos, compartilhar com alguém, compartilhar o perfil do Dudu, compartilhar o vídeo, ajuda muito também. E a gente sempre tem eventos também, né? ações físicas acontecendo, né? Essa semana a gente vai ter 2 ações, uma em Biá e uma em Patos, que são festivais de massas, né? Nos ajuda muito também, né? Participar, prestigiar a gente, né? Nos ajudar e se divertir também, né? Vamos ter um evento muito bacana na Serra do Salitre em breve também. Bom demais. Eu vou completar porque quando esse episódio for ao ar já passou. Já passou, Então não vai adiantar, mas no dia 8 de fevereiro, eu sei que tá um pouquinho longe de São Gotardo, mas vale a pena a viagem. Vai ter um show lá em Patos, no estádio da URT. Tá todo dia em Patos, Tá, não dá longe não. Dia 8 de fevereiro, show com o Zé Henrique Gabriel, né? Já é um show bacana, um show mais de uma dupla já conhecida. E vai ser no estádio da URT, toda a bilheteria vai ser revertida para o tratamento do Dudu, uma parceria muito especial que a URT e a Cena 34 fizeram com a gente, tanto da parte do Igor da URT quanto o Leozão da Cena, nós estamos ajudando muito, quero até agradecer eles aqui no ar. E a gente sempre está tendo evento, como a Débora mesma disse, Serra do Salitre está aqui pertinho também, dia 16 de março vai ter um evento que deve ser um formato da Queima do Alho, muito parecido com o que vocês estão acostumados aqui. E a gente sempre está divulgando outros eventos que têm acontecido. A gente não para, né? A gente deve ter um evento agora em Patrocínio, a gente inclusive quer fazer um evento aqui em São Gotardo, na verdade. É verdade. Né? O pessoal de São Gotardo que puder nos apoiar num evento em prol do Dudu, a gente está aí aberto a parcerias. Que virem esse podcast podem aguardar que eu estou voltando para visitá-los, agradecê-los pessoalmente que eu estou devendo essa visita, porque fizeram uma doação muito especial para nós, mas eu quero muita ajuda é o que tem acontecido em várias cidades, a parceria muito bonita entre Rotary, Sindicato Rural, empresas, o comércio local, e a gente tem conseguido fazer um evento em cada cidade da região. Ainda não fizemos um evento maior em São Gotardo, a gente quer muito fazer. Quando acontecer, porque vai acontecer, quem nos ajudar, seja em trabalho, seja presencialmente lá, participando, ajuda muito também. A união faz a força, né, Lina? Sim. Isso ficou, acho que o maior aprendizado, assim, a maior lição dessa campanha é isso, a união faz a força. A gente estava falando, querendo ou não, falando de números, né, e eu me lembrei aqui de falar com vocês sobre um outro parceiro nosso aqui do PHCast, que é a LLE Contabilidade. A gente sabe da importância, né, de ter cuidado com as contas mesmo, até entrando assim na questão da publicidade, mas a gente precisa comentar mesmo, porque dinheiro é algo muito sério, ainda mais quantias tão grandes quanto a que vocês estão trabalhando. Graças a Deus tá tudo muito certo, desde o início vocês tiveram essa preocupação de ter o cuidado ali com os valores, e o Rotary tá ajudando, né? Mas a gente voltando a olhar para uma empresa, para uma pessoa física, tem que ter esse mesmo cuidado com as finanças, né? E ano passado eu fiz essa parceria com a LLE, que é uma contabilidade já muito tradicional aqui em São Gotardo. É mais de 15 anos de existência, pessoas, né, que estão ali para realmente ajudar uma equipe grande. Então, já vou deixar a dica aqui para quem está ouvindo a gente, acompanhando. Acredito que vocês não conheçam a LLE, né? Não. Por ser aqui de São Gotardo. Mas para quem está ouvindo a gente, fica a dica para vocês. Está chegando questão aí de imposto de renda, está chegando essa época temida, né? A LLE está aí para ajudar todos nós, tanto empresa quanto pessoa física. Então, um abraço aí para toda a equipe da LLE e pelo apoio, né? Para a gente poder tá conseguindo ouvir tantas histórias como a de vocês e do Dudu. Um abração para todo mundo. Eu vou pegar seu gancho, posso? Claro, com vontade. E falando em contabilidade, muitos contadores e escritórios de contabilidade têm nos ajudado muito no sentido que é o seguinte: como a gente tem arrecadado através do Rotary Club, que é uma associação sem fins lucrativos, empresas do lucro real que doam para o Dudu, em contrapartida a gente dá um recibo que é emitido pelo Rotary, e esse recibo é lançado como despesa pela contabilidade para abater o resultado, e com isso ela paga menos impostos. Então, empresas que nos ouvem, os clientes da LLE Contabilidade, que tem interesse em nos ajudar, a gente tem essa contrapartida também que dá uma amenizada de ajudar até no imposto de renda. Sim. Muito bom. Pessoal, a Débora, o Paulo já falaram aqui sobre como ajudar. A chave Pix está aí durante todo o episódio, mas eu quero deixar frisado aqui, pelas minhas palavras também, da gente conseguir realmente ajudar. A união faz a força. A gente já falou durante o episódio, mas
às vezes é R$ 1, é até menos. Se cada pessoa que está aqui assistindo esse episódio, assistindo nossos vídeos aí nas redes sociais, doarem, com certeza vai chegar mais próximo de alcançar esse valor aí, que olhando de longe parece que é enorme. É realmente um valor grande, mas se todo mundo ajudar, eles têm vídeos com 12 milhões de visualizações, não é isso? Isso mesmo. Imagina 12 milhões de pessoas, cada uma tirar aí menos de R$ 1, porque não vai precisar de tanto dinheiro, né? Ajudaria e o Dudu estaria fazendo o tratamento aí. Não só o Dudu, né? São ele mais 7 crianças. Exato. Então, se a gente está conseguindo tocar no coração de vocês aí, realmente doe. Né? Às vezes é R$ 1 ali, centavos que tiver na sua conta, ou o quanto você conseguir ajudar para realmente o Dudu conseguir esse tratamento, né? E crescer de forma saudável, sem nenhum tipo de intercorrência aí, ter uma vida linda. Se Deus quiser, a gente vai receber no futuro aqui o Dudu para contar essa Se Deus história. quiser, nós vamos contar essa história de vitórias. A gente tem muita fé nisso, a gente visualiza isso todos os dias. Né? Por isso que a gente continua lutando um tanto. Gente, eu quero só agradecer vocês, né? Parabenizar por essa história de força, porque precisa de muita força mesmo para conseguir. Né? É nítido o amor de vocês como pais. Né? Eu quero deixar o microfone aberto para vocês e no final fazer uma perguntinha final para vocês. A gente quer muito agradecer pelo espaço. É muito importante para nós, acho que contar nossa história para mais pessoas é uma das coisas que mais vai acelerar o tratamento do Eduardo. Então é muito importante para nós aqui, a voz que você está dando para nós. Obrigado mesmo. Obrigada mesmo, viu, Paulo? Imagina, a minha intenção era conhecer vocês um pouco a mais, né? Um pouco além do que a gente está vendo nas redes sociais, para realmente conscientizar mais pessoas e quem sabe, se Deus quiser, a gente conseguir alcançar essa meta aí. Muito obrigado, viu? Bom, antes de trazer o Dudu de volta, que eu queria fechar com ele aqui com a gente, eu queria perguntar para cada um de vocês. O que é ser mãe para você e o que é ser pai para você? Ser mãe, para mim, né, nas atuais circunstâncias, é a gente, como a gente falou anteriormente, é descobrir todo dia uma força que eu não imaginava que eu pudesse ter, né? A gente se reinventar todo dia. Jamais pensei que a gente fosse capaz de viver e de sobreviver a esse desafio, né? E acho que é isso, né? Ser mãe é se reinventar todos os dias e descobrir uma força interior que você jamais pensou em ter. Você tem. E pra você, Paulo, o que é ser pai? Como eu lembro disso, vivendo o que a gente está vivendo, é até difícil de expressar em palavras, mas acho que é um sentimento, viver um sentimento de entrega e de doação própria e de amor tão grande que não tem nada que você não consegue fazer por aquele serzinho que te olha ali com adoração, te olha com amor, né? É acordar e dormir pensando no que eu posso fazer para tornar a vida dele melhor. E com isso que a gente está vivendo, acho que repensamos até mais ainda, né? Como a gente falou agora há pouco, o que é importante na vida? Quantas vezes eu vejo aí famílias com aquele monte de crianças saudáveis e penso que não sabem a riqueza que tem. Então, é isso, gente. Será que o Dudu vem comigo agora pra gente fechar aqui do lado de cá, Dudu? Com o papai. Será que ele vem? Vem de cá então, Paulo. Leva ele lá. Vamos lá. Pessoal, então muito obrigado por essa história contada. Pessoal, eu tô aqui com o Dudu já. Esse aqui é o Dudu que tá gostando do meu celular, né, Dudu? Quero pedir para vocês novamente ajudarem o Dudu. Opa! É isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do PH Cast. O Dudu é gostoso. E é isso. Contamos a história dele hoje. Quero que vocês realmente toquem no coração aí de ajudar o Dudu, né, Dudu? Isso aí. Vai dar tudo certo. O caos se instalou. O caos se instalou. Mas chegamos ao fim de mais um episódio do PH Cast. Né, Dudu? Isso aí. Um abraço e até o próximo episódio. Dá tchau lá, ó. Oi! Cuidado.